Bom dia, galerinha do nono ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos dar sequência aos nossos estudos. Sexto bloco de História. Aqui é o professor João Marcos e eu quero explicar para vocês das questões 3 até a 6, que a matéria, o assunto é justamente nazifascismo, totalitarismo, crise do capitalismo, né? Primeiro vamos ver sobre a crise do capitalismo. Tem a questão número 3 que vai explicar isso de forma resumida. Leia o texto para você entender, está bem tranquilo, está bem claro de entender e depois você vai responder a questão ou a letra A. Cite uma consequência do crash da Bolsa de Valores. O crash nada mais é do que a quebra, ou crack, dependendo de onde você lê. Então, você pode encontrar essas três palavras: crash, crack ou queda da Bolsa de Nova York, tá certo? Foi a maior crise do capitalismo, crise econômica, gerou milhões de desempregos e fila de sopão mesmo, entendeu? E lá nos Estados Unidos foi muito impactante essa crise, foi muito dura e alcançou a Europa, o Brasil, o mundo todo. Leia o texto que você vai conseguir responder a questão número 3. A questão número 4 é sobre qual foi a medida que o governo estadunidense adotou para superar a crise de 29, ou a queda da Bolsa de Nova York, né? Você vai ver lá que Roosevelt era presidente na época e ele adotou um plano chamado New Deal, ou Novo Acordo, traduzindo os termos do inglês. E você vai ler aqui no texto e perceber quais foram as medidas e então responder a letra A. Quais medidas o New Deal estabeleceu para conter a crise? E letra B, como o governo estadunidense conseguiu dinheiro para levar adiante o New Deal? Está tudo bem claro no texto, bem tranquilo, todo mundo vai dar conta de responder. E questão número 5. Aí sim, vai falar sobre totalitarismo. Uma coisa que é muito importante entender, caros alunos, é que os governos totalitários ou nazifascistas são consequência direta da crise do capitalismo, da crise de 29, da queda da Bolsa de Nova York. Ok? É importante entender isso. Por quê? Veio a crise econômica, desemprego em massa, o liberalismo caiu. Deu errado. O liberalismo levou o mundo para o fundo do poço, o liberalismo econômico, né? O que é o liberalismo econômico? A não intervenção do Estado na economia, os empresários lucrando demais, sem intervenção do Estado, sem muitas taxas, né, com liberdade para faturar. O problema do liberalismo é que quando a crise vem ele não dá conta, porque o governo não protege a economia. Então, nos momentos de crise, o governo precisa intervir. Resumidamente, o liberalismo faliu, entrou em queda. O mundo entendeu que o liberalismo, como ele estava sendo praticado, não dava mais para continuar e surgiram opções. E agora, o que vamos fazer diante dessa crise econômica sem precedentes? De um lado, nós tivemos a difusão das ideias socialistas e, de outro lado, nós tivemos o surgimento dos governos totalitários. E a Europa, em sua quase totalidade, partiu para essa linha, partiu para esse caminho de um governo de extrema direita, um governo totalitário, ou os nazifascistas, né, lá na Europa. Qual é a grande diferença? Rapidamente, só para você entender. Por que a Europa não se tornou socialista nesse momento? Como, por exemplo, a Rússia havia se tornado anteriormente. Simples. Porque o socialismo, basicamente, ele acaba com a elite econômica do país. Ele iguala todo mundo, ele achata todo mundo lá embaixo. Então, a elite econômica da Europa não queria, na verdade, temia, o maior medo deles era o socialismo em seus países, porque eles perderiam os privilégios, perderiam o status social, perderiam os lucros e ficaria todo mundo na mesma classe de pobreza, que essa é a realidade encontrada nos países socialistas. Então, para impedir que isso aconteça, ou que isso acontecesse, eles criaram os governos totalitários nazifascistas na Europa. Nós vamos ter vários lá, não apenas na Alemanha com Hitler e na Itália com Mussolini, mas em Portugal, na Espanha, em vários países nós vamos ter os governos totalitários que vão justamente tentar manter o sistema capitalista funcionando de forma radical
um governo que vai controlar todas as esferas da vida da pessoa, mas e também perseguindo e combatendo as ideias socialistas, tá certo? Basicamente é isso, espero que vocês tenham entendido. Se não tiverem entendido, podem me perguntar depois no WhatsApp, tá bom? Então leia o texto sobre o totalitarismo e responda aqui. Existem 3 características dos governos totalitários e por que os estados totalitários não apoiam a liberdade de religião ou opinião, certo? Por quê? Está escrito aqui, você vai ver. Questão 6 e última de hoje, sobre a propaganda e a opinião pública. Você vai ler no texto que os governos totalitários utilizaram e muito da propaganda para reforçar as suas ideias, para que o povo pudesse apoiá-los, né? A propaganda foi amplamente utilizada e você vai ler o texto com atenção e responder as 3 perguntas. A questão C é pessoal, então você vai pensar um pouquinho no texto, pensar um pouquinho no assunto e vai responder, tá certo? Letra A e B estão no texto, tá muito tranquilo. É isso, gente. Fiquem com Deus e até a próxima.